E hoje eu vou ensinar você a como identificar se você vai casar com uma pessoa rica no seu mapa astral através da astrologia sideral, ou minimamente saber a situação financeira da pessoa com quem você vai se casar. Então, se você ficou curioso para saber mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa é como um bolo com 12 fatias. Cada uma dessas fatias representa uma área da sua vida e um parente. Então, a oitava fatia desse bolo vai representar a casa 8. E a casa 8 representa a situação financeira do seu cônjuge. Por que isso? Porque a casa 1, ela representa você, ela representa o seu ascendente, a sua entrada no mundo. Então, para você saber qual é o seu ascendente pela astrologia sideral, primeiramente você tem que saber a hora da sua certidão de nascimento. Caso você ainda não tenha levantado o seu ascendente pela astrologia sideral, que é diferente, diga-se de passagem, em 98% dos casos ele vai ser diferente do ascendente pela astrologia tropical. Este é um tutorial, uma aula sobre astrologia sideral. Então, caso você não conheça seu mapa pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te levar para o meu tutorial, em que lá eu vou ensinar o passo a passo. A casa 1 representa você. Então, o signo da casa 1, você vai exemplificar as características daquele signo como um corpo físico. Então, para uma pessoa com ascendente em câncer, como é o exemplo aqui, ela vai exemplificar a natureza sensível e a busca pela segurança emocional tão importante para câncer. Qual é o astro que rege câncer? É a lua. Então, para uma pessoa com ascendente em câncer, a lua rege o ascendente. A lua rege o mapa. Então, a lua será você. Será a pessoa dona desse caso. Nenhum outro astro vai representar você com ascendente em câncer. Vai ser a lua que vai representar você. A casa 2 representa as suas finanças. Então, na astrologia existe o conceito de casas derivadas, ou como se chama na astrologia védica, Bhavat Bhavan, indicando que as casas têm um significado oculto. Então, se o ascendente representa você, a casa 7 representa o seu cônjuge. Se a casa 2 representa as suas finanças, a casa 8 representa as finanças do seu cônjuge. Então, o signo da casa 8 vai indicar qual é a situação financeira dele ou dela, como é que é a voz dele, como é que é a família dessa pessoa, como ela se relaciona com a família dela, o sobrenome dela, os gostos artísticos dela, o estilo de alimentação dela. Tudo visto pela casa 8. Então vai quebrar um grande paradigma de que a casa 8 é sempre negativa porque é a casa da morte. Na verdade, ela é a casa mais importante porque ela é o que sustenta o casamento. Então, ela representa a sua vida após o casamento. Se a casa 7, o signo da casa 7 representa o seu descendente, aquilo que falta em você, que carece em você, então você sente muita atração pelo signo da casa 7, porque para um ascendente em câncer, o signo na 7 vai ser quem? Capricórnio. Então, existe uma atração forte por Capricórnio aqui, só que o signo da casa 8 vai ser Aquário, né? Porque é o oitavo signo. Então, se a pessoa canceriana de ascendente sente muita atração pelo Capricórnio, ela vai querer uma simbiose com Aquário. É por isso que o signo que ocupa a sua oitava casa, em termos de sinastria amorosa, é o que nós chamamos da sinastria inevitável, porque você inevitavelmente vai sentir atração por Aquário. Vai querer sexo, vai querer relacionamento. Então, os cancerianos vão ter um longo histórico de querer se relacionar com pessoas com ascendente, lua, sol, Vênus em Aquário, porque ativa a casa 8 delas.
é o que elas valorizam nos outros. É a autoestima do parceiro. Enquanto a casa 2 é o que você valoriza em si. A sua autoestima, casa 8 é como é que vai ser a autoestima do seu parceiro. Então, você deve buscar o regente de Aquário, nesse caso aqui, que é quem? Aquário é um daqueles signos que ele tem uma regência tripla. Saturno, Urano, representado por esses dois grifos, e o Rahu. Aí gera aquela dúvida. Ah, Lucas, qual dos três eu devo usar? Então você tem que entender o que cada um deles significa. O Saturno é o regente antigo. Então ele representa as coisas conscientes do Aquário. As coisas físicas. Urano é o regente inconsciente. Ele representa coisas inconscientes de Aquário. Ele é muito lento e distante. Ele não responde para coisas imediatas, então ele não serve como dispositor. Quando eu falo dispositor, leia-se o planeta regente do signo, o planeta que rege aquela casa. Dispositor significa isso. E o nó do norte da Lua, que é chamado de Rahu na astrologia védica, ele é o regente kármico do Aquário. Determinadas tradições consideram o Rahu como regente kármico, sim. Só que o Rahu, ele é um eclipse, ele é um planeta fantasma. Ele não representa coisas concretas. Então, uma vez que você sabe disso, a gente vai usar Saturno. Porque Saturno representa as coisas concretas e conscientes de Aquário. Então, Saturno, para o ascendente em Câncer, Saturno representa as finanças do cônjuge, a família, a voz, o gosto musical, o estilo de alimentação, a autoestima do cônjuge. Então, Saturno é muito importante aqui. Como é que está Saturno posicionado neste mapa? A casa vai dizer muito de como é todos esses elementos na perspectiva do parceiro. Então, se você tem o Saturno na casa 6, indica que a família do seu cônjuge valoriza muito saúde. Pode ser uma família que é workaholic, que é muito ligada em exercício físico, em limpeza, crítica. Saturno faz muito bem na casa 6. Então pode indicar que o seu cônjuge pode financiar você em assuntos de saúde quando você se casa. Olha só, talvez seja um cônjuge que ele financie um plano de saúde para você. Porque a casa 6 rege planos de saúde. Se você tem Saturno na casa 1, indica que todas as coisas a ver com seu cônjuge vão ter agora influência da casa 1. Então pode ser que a família dele ou dela valorize muito a aparência física. Então você pode se sentir muito julgado fisicamente. Ele é alto, é baixo, é gordo, magro. Então ele é ideal para minha filha, para o meu filho. É uma família que julga muito pela capa. Só que, veja bem, Saturno, ele se sente muito desconfortável na casa 1, ele vai estar no signo de Câncer. Então pode indicar que o seu cônjuge, quando vocês se casam, ele contraia dívidas e isso pode abalar a sua autoimagem, a sua saúde física. Uma outra maneira mais profunda de analisarmos a situação financeira do seu cônjuge é o signo onde se encontra Saturno, que ele vai dizer bastante, mas não o suficiente. Então, se você tem o Saturno em Capricórnio, indica que a família do seu cônjuge vai ser mais características capricornianas, pode ser uma família mais conservadora nos costumes. Uma outra coisa que um canceriano tem quando ele se casa é que ele fica mais maduro, porque a casa 8 é o que você vai encontrar no casamento.
Então, uma pessoa com câncer no ascendente, ela vai encontrar Saturno, então ela vai ficar mais madura, ela vai aprender a ficar responsável, ela vai ficar mais saturnina. Agora, de maneira mais cirúrgica, qual é o nakshatra onde se encontra Saturno? Por exemplo, vamos supor que você tenha Saturno dentro da casa 8, vai estar em Aquário, e Aquário tem 3 nakshatras. Vamos usar Purva Bhadrapada. Alguém com Saturno em Purva Bhadrapada regendo a casa 8. Como interpretar isso? O primeiro erro do principiante é o seguinte: Purva Bhadrapada é regido por Júpiter. Será que então vai ter a ver com Júpiter, Purva Bhadrapada? Não. Porque Júpiter, ele não rege a essência de Purva Bhadrapada. Júpiter, ele rege o Mahadasha de Purva Bhadrapada. Quem rege Purva Bhadrapada é a deidade desse nakshatra, que é quem? Adya Ekapad. É a deidade que é específica para descrever o nakshatra, não o regente do Mahadasha. Então, é a forma deificada de serpente, então é muito intenso e materialista e sexy. Mas Adya Ekapad tem uma mistura de Rudra, então é bastante destrutivo. É por isso que Adya Ekapad é descrita como um dragão de fogo, porque ele tem uma abordagem materialista em relação à vida, mas ao mesmo tempo ele quer colecionar coisas materiais para depois destruir com fogo. Então existe uma dupla característica aqui, é um lado materialista e outro lado bastante voltado para a espiritualidade. Então, Purva Bhadrapada é 2 caras. Então, uma pessoa com ascendente em Câncer, tendo Saturno em Purva Bhadrapada, indica que a família do cônjuge será como Purva Bhadrapada. Vai ser 2 caras. A sua família vai falar uma coisa na sua frente, a família dele ou dela, aliás, vai falar uma coisa na sua frente, mas nas costas vai fazer completamente diferente. Então ela pode ser 2 caras. E mais importante ainda, quais são as histórias associadas com Adya Ekapad? Porque cada nakshatra tem uma divindade que tem a sua história, um roteiro. Então, a família da pessoa com quem você vai se casar vai manifestar na sua vida a história de Adya Ekapad. Uma outra coisa que nós podemos verificar aqui é se tem um outro planeta na casa 8. Então, quais são os planetas que trazem fortuna e riqueza? Júpiter, Vênus, Rahu. Então, uma pessoa com Júpiter na casa 8, ela pode se sentir azarada, mas quando ela se casa, o casamento traz Júpiter para ela, traz expansão. É um indicador de que ela vai casar com alguém que vai melhorar a situação financeira dela com Júpiter na casa 8. Vênus na casa 8. Lembremos que Vênus é considerado o planeta dos milionários e Júpiter o planeta dos bilionários. Então, a Vênus na casa 8 pode indicar uma pessoa que vai ter muito drama na vida amorosa, mas que depois que ela se casar, ela vai ter Vênus. Então, ela vai ter luxos, comodidades, prazeres, confortos. Vai ter a situação financeira dela melhorada. Se a pessoa tem Rahu na casa 8, Rahu é o indicador de ganhos. Então a pessoa vai ter ganhos depois que ela se casa. É um outro indicador de que ela vai ter a vida financeira dela melhorada. São vários aspectos diferentes que você pode identificar aqui. Uma outra coisa que você pode indicar, que você pode analisar, quais são os trânsitos de planetas lentos em cima do Saturno, para esse caso aqui, que vai indicar possíveis mudanças na vida financeira do casamento,
possíveis mudanças na sua relação com a família do seu cônjuge. Então, quando o Ketu estiver transitando em cima de Saturno, pode indicar crises. Rahu transitando em cima de Saturno pode indicar situações extremas. Um retorno de Saturno para uma pessoa com Saturno regendo a casa 8 pode indicar um amadurecimento na vida em comunhão com a família do cônjuge. Uma outra coisa é quando ocorre o Mahadasha do planeta regente da casa 8, que a pessoa pode ter a situação financeira dela melhorada, porque é quando está entrando finanças através do dinheiro da outra pessoa. Então, a casa 8 representa, como vocês podem ver, todas essas coisas ocultas. Cartão de crédito, cartão de débito do seu cônjuge, cheques, contas bancárias, senhas de cartão. Toda a situação financeira do seu cônjuge é vista pelo planeta que rege a casa 8. E qualquer outro planeta que estiver dentro da casa 8 influenciando-a vai afetar a situação financeira da pessoa com quem você vai se casar. E uma última coisa, Saturno faz aspectos no seu mapa natal com algum outro planeta. Por exemplo, se Saturno estiver fazendo conjunção com Plutão, pode indicar que a família do seu parceiro é muito plutônica, porque Saturno vai ser moldado pela energia de Plutão. Então pode ser uma família que é muito ligada e obcecada por poder e controle, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido todas as variáveis para entender as finanças do seu cônjuge. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!